Nós vamos ler um texto hoje em Daniel, capítulo 1, irmãos. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia ali. Capítulo 1 de Daniel. Nós vamos ler o capítulo todo. São 21 versículos. E aí, irmãos, voltando a falar dos pastores, a mesma palavra que eu disse aqui para a igreja em relação a Eliel, eu digo do pastor Alexandre. Pode honrar o pastor Alexandre como pastor, abençoar a vida dele. Eu não tenho ciúmes, não fico chateado. Você pode falar, o pastor Alexandre, ele sim é uma bênção, irmão, em paz, assim, sou muito resolvido com essa questão, você entendeu? Aqui, graças a Deus, a gente pode trabalhar nessa liberdade. Então, pastor Alexandre estando aqui, honre-o como pastor, respeite ele como pastor, sabe, usufrua do pastorado dele, que vai ser uma bênção. Ele vai estar aqui para somar com a gente aqui, tá bom, irmãos? Então, fique em paz em relação a isso, aproveitem aí a presença do pastor Alexandre no nosso meio. Daniel capítulo 1, irmãos, nós vamos meditar nesse texto. Eu vou ler o texto aqui, eu peço que os irmãos acompanhem. Diz assim o texto bíblico: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passaria a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, de Ananias, de Sadraque, de Misael, de Mesaque e de Azarias, de Abednego. Versículo 8, irmãos. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência, de toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles,
E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir ao rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores que haviam todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Está aqui então, irmãos, o capítulo 1. Nós vamos orar. Tiago, pode abaixar só um pouquinho o meu retorno. Nós vamos orar, irmãos, pedir a direção de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora oramos para que essa história, esse resumo, ó Deus, da vida de Daniel, aqui nesse capítulo 1, possa saltar aos nossos olhos, de forma, ó Deus, sobrenatural nessa noite. Uma história antiga, um texto antigo, mas que tem a capacidade de falar nos tempos atuais. Oramos, ó Deus, para que haja, ó Deus, uma iluminação do Senhor nessa noite, para que a gente compreenda e viva segundo a Tua vontade, num mundo tão difícil como o nosso. Que o Senhor venha aplicar a palavra do Senhor em nossos corações, para que a gente seja aperfeiçoado no Senhor, como cristão, nesse tempo que o Senhor nos chamou. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ontem foi uma bênção aqui o nosso encerramento do Clube do Livro, né? Vários testemunhos. Eu particularmente gostei desse formato, né? A gente virado para cá, com os vídeos, com os testemunhos. Aí no final, o tempo do lanche ali foi bacana. E assim, eu sentado ali, ouvindo cada história, cada testemunho, muitos testemunhos abençoados, de edificação, de Deus trabalhando. Mas uma fala de uma irmã me chamou a atenção, né? Até pensando no que eu ia falar hoje. A nossa irmã Tânia, né? Nossa irmã Tânia aqui dando testemunho, e ela trouxe até uns dados, né? Acerca do nosso tempo, né? De criação de filhos, né? Das dificuldades e tal. E ela, Luiz, compartilhou que você estava meio apreensivo em ter o segundo filho, né? Compartilhou aqui que havia uma certa preocupação no seu coração, como pai, de ter um segundo filho, de colocar um filho no mundo, porque o mundo que a gente vive é muito difícil. É um mundo tenebroso, é um mundo caótico, é um mundo que o caos está instaurado, é um mundo que a gente observa assim na internet, observa na televisão, observa nos jornais, observa nas ruas, nas escolas, em todas as áreas da vida a gente consegue perceber uma certa dificuldade. E a gente, ao conversar com irmãos mais saudosistas, mais antigos, ele vai dizer, nossa, o mundo mudou bastante, antigamente não era assim essa área, antigamente não era desse jeito. E hoje a gente tem uma certa preocupação de colocar um filho no mundo. A nossa irmã esposa, eu acredito que não é a preocupação apenas do Luiz, mas de muitas pessoas que pensam nisso, né? De como está o mundo hoje. Não é a preocupação apenas de ter um filho, mas talvez de um pai, de um adolescente que está terminando o ensino médio e vai ingressar numa universidade, numa faculdade. Muitos pais temerosos como vai ser essa carreira acadêmica, né? Há um histórico, né? De números mesmo, de muitos jovens, adolescentes se perderem nesse ambiente acadêmico, no meio da formação, né? Acabando afastando da fé, entrando em práticas ali pecaminosas. Eu sei que há um receio dos pais quanto a isso, quanto a esse tempo, quanto à qualidade das instituições. Há um medo, porque a gente vê o mundo nosso como está. O mundo caído, o mundo no qual o pecado tem governado, tem reinado, e a gente tem visto isso. Sem dizer, irmãos, da violência, né, que toma conta, corrupção. Na quinta-feira o André fez a perguntinha aqui para nós, né, André? Se você tivesse o poder para mudar alguma coisa no mundo, né, tivesse na sua mão, o que você faria? Muitos aqui falaram assim, olha, que tivesse mais justiça no mundo. Por quê? Porque o mundo está injusto. Que não tivesse a corrupção. Alguns disseram mais amor. Enfim, são diagnósticos que mostram que o tempo que a gente está vivendo é tempo difícil. E no livro de Apocalipse, lá vai falar dessa Babilônia, desse sistema babilônico. O que é? É um pensamento, uma ideologia mundana, anticristo, anti-Deus. Então aqui nesse texto de Daniel existe a Babilônia real, né, o lugar da Babilônia, mas simbolicamente, depois em Apocalipse para o nosso tempo, quando a gente fala de Babilônia, nós estamos falando desse sistema mundano, caído, prejudicial para a vida humana, que é a grande dificuldade dos nossos dias. Ao olhar para um televisor, para um jornal e ver
as notícias causam em nós náuseas, causam em nós um senso, de justiça, porque a gente vive num mundo mau. E o mundo de Daniel, o mundo babilônico, era um mundo caído, regado por feitiçaria, astrologia, magia, coisas, que a gente hoje tem essa identificação, coisas do inimigo, vamos usar esse termo. Então era um mundo caído. A Babilônia era esse lugar de habitação de queda, onde Satanás reinava, E o interessante, irmãos, que o próprio Deus, na sua soberania, levantou esse império para poder ali punir o povo de Israel por conta dos seus pecados. Quando a gente vai estudar a história bíblica, você vai ver lá, por exemplo, com Isaías, com Miqueias, são profetas que profetizaram para que a tribo de Judá, o povo de Deus, se voltasse para Deus, largasse a idolatria, largasse a corrupção, largasse a injustiça social, voltasse para o Senhor, mas o povo continuou pecando contra Deus. Quando a gente estuda a história dos reis, nos livros de reis, em crônicas, você vai perceber que o último rei bom foi o rei Josias. Depois do rei Josias, veio aí Joaquim, veio outros reis, Edequias, que foi colocado lá, e dali foi ladeira abaixo, o cativeiro babilônico chegou, e ali tomou então o povo de Judá, as duas tribos, Benjamim e Judá, que eram as últimas, as tribos do norte já tinha sido tomado muito antes pela Síria, mas agora então todo Israel foi consumido pelo seu próprio pecado, e Deus levanta a Babilônia. O contexto da Babilônia, irmãos, foi em 3 partes ali, 3 visitações do Império Babilônico a Jerusalém. A primeira foi no ano 605, que ele tomou a cidade e levou quem? Os nobres, a classe alta, os filhos ali dos doutores, do pessoal da elite, Daniel, Ananias aqui, Azarias. Esses homens, esses meninos, que nesse texto eram meninos, faziam parte desse povo, da família real, da elite de Jerusalém. Então levou só os melhores, levou os guerreiros, os bons soldados, pegou o que tinha de melhor e deixou ali em Jerusalém, ali haver navios. Passado 8 anos, Nabucodonosor volta a Jerusalém, traz mais uma leva. Nisso veio o profeta Ezequiel para a Babilônia também, para o cativeiro, nessa segunda leva. E depois, de forma definitiva, 10, 11 anos depois, então, a Babilônia invade Jerusalém, destrói tudo mesmo e é consumido. E aí Jerusalém fica em ruínas, apenas ali os pobres. Jeremias está vivendo naquele contexto de desgraça, de ruína. Então agora o enfoque passa a ser mais na Babilônia do que em Jerusalém e Judá, porque Jerusalém e Judá está em ruínas. E o livro de Daniel é um livro que vai colocar luz nesse período babilônico, que vai mostrar como é que o povo de Deus estava ali, tanto Daniel como Ezequiel. E o capítulo 1 de Daniel, se você perceber, o último versículo termina, Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro, ou seja, aqui está dando um resumo da vida de Daniel. O livro de Daniel, se você ainda não teve a oportunidade de ler, é um bom livro para ler. Do capítulo 1 até o 6, você vai perceber que são histórias ali que foram colhidas, separadas acerca de Daniel e seus amigos, ao longo ali praticamente 80 anos da vida de Daniel. Daniel, quando está aqui nesse capítulo 1, provavelmente entre 15 a 17 anos. No capítulo 6, que é o famoso texto da Cova dos Leões, Daniel já tem 80 anos. Então, de 1 a 6, vai narrar acontecimentos ao longo da estadia de Daniel nesse mundo caído, nesse império babilônico, como é que ele sobreviveu, como é que ele suportou tudo isso. Do capítulo 7 até o 12, é o enfoque nas visões de Daniel, nos sonhos, nas profecias escatológicas, acerca do futuro, acerca dos reinos que viriam ali após o Império Babilônico, Persa, e também a vinda do Cristo, o reino definitivo de Cristo. Então o livro de Daniel é um compilado ali das histórias de Daniel, mas também das profecias e das visões de Daniel. E como Daniel foi bem sucedido na Babilônia. E a gente percebe, irmãos, que Daniel, ele venceu longe de casa. É como se fosse aquele sujeito, que foi para a faculdade e venceu na faculdade, foi para um ambiente de trabalho tóxico e venceu lá, continuou na fé, continuou firme, continuou de pé. É aquele sujeito que vivendo debaixo do império, do mundo caído, talvez em lugares que a liberdade já foi tirada do povo, como países ali com um regime comunista, com ditadores, e pessoas que mesmo debaixo desse regime conseguem permanecer fiel a Deus, criar os seus filhos no princípio da palavra, ser gente de Deus. Esse era o contexto de Daniel aqui, vivendo debaixo de um mundo
caído, de uma cultura caída de um imperador como escravo, e a Bíblia diz que ele alcançou um cargo de alto escalão no Império Babilônico. Queridos, esse é o contexto da história. A gente percebe que Deus é soberano na história. Deus não perde batalha. Deus não fica preocupado quando o imperador, quando um governante mau está governando o mundo, porque Ele é soberano, Ele coordena todas as coisas. Mas esse texto, irmãos, ensina para nós duas coisas que eu queria destacar para nós essa noite. De como sobreviver em uma cultura caída como a nossa. De como criar os nossos filhos, de como ser marido, de como ser esposa, de como ser crente, de como ser um bom funcionário, de como ser um homem e uma mulher de Deus nesse tempo, nesse sistema babilônico, nesse mundo que Paulo fala em Romanos 12, para a gente não se conformar. Qual que é o princípio que a gente aprende aqui, irmãos? E o primeiro deles, são dois, é que nós, irmãos, para sobreviver em uma cultura caída, precisamos ter coragem para tomar decisões difíceis. Precisamos ter coragem para tomar decisões difíceis. O texto começa, irmãos, até o versículo 7, narrando a entrada da Babilônia em Jerusalém, tirando os nobres, falando ali da ordem do imperador ali Nabucodonosor, colocando o seu chefe, Aspenaz, para cuidar desses homens, como se fosse uma espécie de uma faculdade de 3 anos, ali ensinar toda a cultura babilônica, a linguagem, a escrita, os deuses, mas também tinha que comer da comida dos reis, do que o rei comia. Talvez uma comida consagrada a outros deuses, talvez uma comida que dentro da fé judaica não fazia parte da culinária, da dieta, uma carne de porco, uma carne com mais sangue. Talvez diante desse cenário, Daniel ali, ele é levantado, e o texto diz que Daniel resolveu não se contaminar. Em outras versões diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E aí quando eu fui estudar um pouco mais a fundo, esse versículo, essa decisão de Daniel, a intensidade da palavra aqui, da decisão que ele tomou, é uma intensidade assim, é inegociável. No original da palavra é assim: por hipótese nenhuma eu mudo de ideia. Não é algo que ele colocou, levantou o dedinho e deu uma sugestão. É uma decisão que ele tomou de vida ou morte. É esse o peso da palavra. E aqui, irmãos, a gente vê que a partir dessa decisão de Daniel, a vida dele, a fé dele é colocada à prova. A gente percebe que depois, no final do texto, a cultura babilônica mudou, porque um homem decidiu firmemente, resolveu no seu coração não se contaminar, ou seja, um lugar que influencia pessoas a adorar outros deuses, foi influenciado por Daniel e o Deus de Daniel. E a ideia, irmãos, cristã, o papel da igreja na sociedade e no mundo, não é uma igreja que se influencia pelas coisas do mundo, não é uma igreja que se mistura com o mundo para poder se adaptar, não, mas é uma igreja que influencia a sociedade. É uma igreja, como diz os reformadores, lá do século 17, é uma igreja que é a consciência do Estado, é uma igreja que faz o Estado pensar, é uma igreja que influencia pessoas, são cristãos espalhados pela face da terra, que mudam culturas pelo seu posicionamento de fé. Mas para isso acontecer, irmãos, é necessário uma decisão. E como a gente vive um tempo, irmãos, difícil nisso. Eu sou pregador da palavra, irmãos, eu prego a palavra às vezes por semana, dependendo da semana, umas 5 vezes, porque eu não só prego aqui na igreja, prego para morador de rua, prego em outros lugares, e vou pregando onde me chamam, prego em casamento, prego em velório. Às vezes tem um relatório do presidente que eu preciso preencher no fim do ano, e aí tem que pegar as minhas anotações, algumas coisas que eu lembro. É muita pregação, irmãos, muita pregação. Mas como eu vejo dificuldade das pessoas assimilar aquilo que a gente prega. Nós tivemos o Clube do Livro, irmãos, e tratamos vários temas aqui que o autor escreveu, mas baseado na palavra. E como é difícil, irmãos, a gente se posicionar. Nosso irmão André fez bem o papel ali de provocador. Em uma das reuniões ele disse assim, fez uma oração aqui no meio das pessoas: nós precisamos decidir, nós precisamos tomar uma decisão. E convocou os homens para essa decisão. E é assim, irmãos, que a gente responde à palavra de Deus. É muito comum
você assentar aqui no banco e falar assim: nossa, pastor, essa palavra foi uma bênção, como o pastor prega, como o pastor é animado, como o pastor expõe o texto, como o pastor comunica de um jeito simples que a gente entende. É muito comum isso, mas às vezes você não consegue decidir, tomar uma decisão na sua vida, assumir uma postura diferente. E acaba virando, então, um tipo de entretenimento, que você vai lá, porque quando você está meio cabisbaixo, meio com o coração frio, aí vem alguém ali elétrico, alguém energizado, né? Ou se você tem uma linguagem mais bíblica ou pentecostal, alguém que está na unção, aí você escuta aquilo, você fica vibrante. Nossa, eu fiquei ali, eu senti a presença de Deus. Mas você volta para sua casa, ou até mesmo no estacionamento do carro, pegar o seu carro e não consegue ter uma postura. Talvez você é daqueles que diante de uma palavra, diante de uma boa devocional, faz uma oração assim: Senhor, a partir de hoje eu vou ser assim, vou fazer isso, isso e isso. Mas na primeira semana, você já baixa a guarda. Falta convicção, falta firmeza, falta colocar sua cabeça em risco. Talvez você é aquele marido que o casamento já tem as suas dificuldades, a esposa vem falando: olha, cabra, é isso aqui, e você fala assim: não, eu vou mudar, me perdoa, eu vou mudar, e não muda. Ou aquela esposa, né, que há muito tempo o marido vem conversando, vem falando: olha, vamos por aqui, aí há um quebrantamento momentâneo, há lágrimas, há um reconhecimento, mas na prática não tem efetividade, porque não tomou decisão. Daniel, diante das finas iguarias do rei, ele tomou a decisão. Resolveu Daniel no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ah, mas Paulo fala que se você pegar a comida lá, você só ora e consagra e come. Fala, mas no princípio de Daniel aqui, ele falou assim: isso não faz parte da minha fé. No coração de Daniel, essa postura, ele estaria na fé dele traindo o seu Deus. Isso não faz parte da educação que os meus pais me deram. Isso não faz parte da educação religiosa que eu tive. Isso não faz parte do princípio cristão que eu fui educado. Então eu não vou me contaminar. Ah não, mas aqui na firma todo mundo faz, é normal aqui. Não dá nada não. Ah, irmão, esse não dá nada não, e todo mundo faz, irmão, que tem corrompido a igreja. Não, pastor, isso é muito radicalismo, aqui assim, é light, é de boa. Não, isso aí, assim, sabe como é que é, né? Jeitinho, né? Sabe como é que é? Vai daqui, vai de lá. E com isso, irmãos, temos negociado coisas da nossa vida, da nossa fé, e não temos tomado decisões firmes. A decisão de Daniel, irmãos, poderia custar sua própria vida. A Bíblia não fala o que aconteceu com seus pais, mas teve muita gente que morreu lá, nessa chegada da Babilônia lá. O texto não fala que Daniel voltou, reviu a família. Ele foi para lá, irmãos, como um escravo, para trabalhar ali no palácio, sendo um intelectual, um serviçal intelectual do palácio. Um garoto de 17 anos, irmãos, que teve a capacidade de decidir firmemente. E o que me chama a atenção nesse texto é porque o mesmo garoto de 17 anos, quando estava com 80, diante de um decreto lá que fizeram uma arapuca para ele, porque queriam destituir ele do cargo, foi lá no rei novo lá, que não sabia muito das coisas de Daniel, falou assim: ó, faz um decreto aí, ó, que quem orar aí para outro Deus que não é o Senhor, cova dos leões. A Bíblia diz no capítulo 6, quando Daniel viu que o decreto estava assinado, ele foi lá, na sua casa, na sua janela, virada para Jerusalém, e orou 3 vezes, como era de costume. Alguém que decidiu com 17 anos, era o mesmo que decidia com 80, isso me fala, irmãos, de constância. De gente que viveu uma vida de risco o tempo todo. De reis maus que não serviam a Deus, que depois teve as suas punições, voltaram, troca de rei, troca de imperador, e Daniel continuava lá servindo no palácio. Sabe por quê, irmãos?
Porque era alguém que era decidido. E às vezes, irmão, a gente fica muito naquele negócio: não, pastor, é a graça, salvação é de graça, é de graça. É mesmo, irmão, salvação é de graça, mas vida de santidade tem um preço a ser pago. Existe um discipulado, existe uma graça que não é barata, como diz o teólogo antigo, Dietrich Bonhoeffer. Existe uma graça que é uma graça santificadora, que a gente precisa responder à nossa fé. Então tem gente que fala assim: não, pastor, eu estou esperando o Espírito mover aí e mudar. Deixa eu dizer uma coisa: se você é salvo pela graça e você ouviu a palavra, o Espírito já está movendo para você mudar. Aí é nós mesmo. É uma postura de decisão. É igual teve a classe da Cida que falou de perdão, né? 70 vezes 7. Sabe como as pessoas encaram o perdão? Deixa eu sentir primeiro. Irmão, vai sentir nunca. Primeiro decida biblicamente. Deixa o Espírito depois trabalhar. Primeiro é decisão. Senão você não pode orar o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, irmão, deixa eu falar, né? Entre nós aqui, hoje nós estamos só nós de casa, não tem visitante. Quem de nós aqui é bonzinho assim, irmão, que tem sentimento bom toda hora? Vai enganar lá na outra esquina, irmão, aqui não. Não, pastor, eu sou amoroso. Apesar que tem um povo que acha que é mais piedoso que Jesus, assim. Eles querem ensinar Jesus sobre o amor. Irmão, nós não somos tão sentimental assim, não, irmãos. Amor aqui, principalmente no Novo Testamento, essa palavra amor tem mais relação com ação, com prática, do que com sentimentalismo. Mas às vezes por que não perdoa? Porque está esperando sentir. Você não vai sentir nunca, irmão. É decisão. É decisão. Na vida, Fábio, nós vamos ser ofendidos, machucados, e vamos ofender também, vamos machucar. E como é que sobrevive nessa cultura desse mundo caído, irmãos? Tomando decisões firmes, difíceis, todos os dias. Pastor, meu filho não quer saber de Deus, meu filho está isso, está aquele. Irmão, talvez você foi chamar para tomar uma decisão dentro do seu lar. Talvez, irmão, a decisão acabou o celular, acabou o vidinho disso aqui, acabou, é igual os antigos, os pais antigos falavam assim: meu filho não vai andar com esse. Eu lembro que eu era o ruim, né? Então eu bati no portão dos outros, quem atendia era o pai. Vai embora, meu filho não vai ficar com você não. Ô irmão, quantas vezes escutei esse negócio, irmão? Eu era esse ruim, que os pais não deixavam os filhos andar comigo. E os pais estavam certos, irmão. Eu levava a turma para o mau caminho mesmo. Leandro, é brava a coisa. Terrível. Às vezes, irmãos, o pai e a mãe precisam tomar uma decisão. Sabe, às vezes o pai e a mãe vai ter que tomar decisão, vai ter que pedir conta no serviço para cuidar do filho em casa. Porque quer ter tudo, irmão. Quer ter um bom salário, quer ter um filho cristão, quer ter tudo. Mas às vezes, irmão, a matemática de Deus não funciona. Talvez alguma coisa você vai ter que abrir mão. Vai ter que tomar uma decisão. Não dá para ter tudo na vida. O que você semear hoje, você vai acolher amanhã. Mas hoje a gente vive uma crise de tomar decisões. As pessoas têm medo de tomar decisão. Ficam protelando as decisões. As coisas estão claras, estão óbvias, estão diante de mim. É eu decidir e arcar com as consequências. Mas não, eu fico ali cozinhando galo. E sujeira babado do tapete. E vai levando. Até quando, irmão? Daniel, 17 anos, resolveu firmemente não se contaminar. Aqui eu vou viver a minha fé, eu vou me posicionar, eu vou viver o que eu tenho que viver para Deus. A gente vive num mundo, irmãos, que as pessoas não tomam mais decisões. Sabe o que as pessoas fazem? Induzem as circunstâncias para que o outro tome decisão por mim. A gente fica ali, arquitetando, planejando para que a decisão não seja nossa, seja do outro. Nesse sentido, irmão, eu agradeço a Deus pelo meu temperamento, viu? Ser colérico me ajuda a tomar decisão. Às vezes eu tomo decisão errada, mas sou homem o suficiente para assim: errei, vamos recomeçar então do jeito certo. Mas tomo decisão. O barco não vai afundar porque eu não tomei decisão. Pode afundar porque eu tomei decisão errada, mas a ausência de decisão não foi. Talvez o temperamento ajude. Talvez se você não tem o mesmo temperamento que o meu irmão, talvez o seu esforço vai ter que ser um pouco maior. Mas algumas coisas na vida e na fé
vai exigir de você decisão. Você escuta a palavra aqui, Deus falou comigo, então toma uma decisão, meu irmão. Assuma um compromisso com Deus. Pague o preço. Coloque a sua cabeça em risco. Não tenha medo. Talvez você está lá naquele ambiente de trabalho corrupto, que o chefe está toda hora te pressionando, para você mentir, para você barganhar, para você enganar. Se você não fizer assim, não cresce na empresa. Assume o compromisso com Deus, irmão, e deixa Deus te honrar. Não se contamine, não se venda. Pastor, sabe como é que é? O dinheiro precisa entrar, precisa, irmão. Se posicione com decisões firmes. E seja homem ou mulher de Deus para sustentar a sua decisão, irmãos. Que é assim que a gente sobrevive no mundo caído, irmãos. É decidindo. É decidindo. Aqui em casa agora vai ser desse jeito. É decisão, irmãos. A minha postura de fé agora vai ser assim. E eu vou decidir ler a palavra de Deus. Eu vou decidir ter uma vida de oração. Eu vou decidir largar esse pecado. Eu vou me esforçar no que depender de mim para largar esse vício. Eu vou assumir posturas radicais com Deus. Porque senão, irmãos, é só pregação, é só estudo, é grupo do livro, André, e aí não tem mudança. Não tem mudança. E aí, nesse sentido, irmão, eu tenho que dar um aplauso para as mulheres. As mulheres têm um pouco mais de facilidade para isso, viu, Dan? Elas escutam, algumas também, né? Todas também não. Elas lêem o livro, lêem a palavra, Deus fala e elas voltam quebrantadas para casa. E aquelas mulheres que ficavam lá brigando com o marido, toda hora na cabeça do marido, querendo converter o marido, não sei o que, do marido. De repente, aquela mulher escuta e fala assim: agora você tem que ser uma bênção, mulher de oração, quieta, serva do Senhor. A mulher volta para casa, meu bem, meu amor. O marido fica ali, ué, o que está acontecendo aqui? Mas o homem, André, o homem é difícil, Leleco. Bicho orgulhoso, Leleco. Tem uma dificuldade de tomar decisões. Para fechar, irmãos, esse ponto. No começo da minha conversão, eu era aquelas pessoas que achavam que era mais amoroso que Jesus, sabe? Todo mundo tem essa fase aí que acha que é uma bênção. Depois a gente vai cair na real, fala que a gente é um vaso quebrado, mesmo que todo dia precisa de um gessinho de Jesus para dar uma melhorada. Mas nessa época eu achava que estava arrebentando, eu tinha dificuldade de falar não para as pessoas. Falava sim para tudo, comprometia minha família, comprometia minha renda, comprometia tudo. Para agradar a todo mundo. Fulano falou assim: pode fazer tal coisa? Sim. Eu me lembro, irmãos, quando eu fui casar, ali naquela semana do casamento, a gente ali tenso, né? Porque correndo atrás das coisas, eu e a Jaque ali correndo atrás das coisas. E eu fui muito ruim nesse período, irmão, do pré-casamento, assim, de ajudar a Jaque. Ela já estava nervosa comigo. E ali nós fomos na floricultura, a gente brigou. Dá até vergonha de contar o negócio, irmão, vou ter que contar. Eu tinha 23 anos, irmão, 22 anos, mas mesmo assim, é feio. Eu queria jogar bola, irmão, faltando uma semana pro casamento, só tinha um sapo para correr atrás da flor, o negócio, eu tava bravo porque eu não fui jogar bola aquele dia, a Jaque brava comigo, discutindo no carro. Ela entra chorando na floricultura, irmão, para fechar as flores lá, para organizar para o próximo sábado, e eu fico no carro. Quando ela chega, irmão, tem 10 pessoas dentro do meu carro para dar carona para não sei aonde, fora da rota. Chegou lá um rapaz: você não me leva lá em tal lugar, não tinha nada a ver com o nosso negócio, irmão. Ela chega, ela olha aquele negócio lá, o que você está arrumando? Veio e pediu, eu disse sim. Apesar que naquela circunstância virou cômico e ela quebrantou, me perdoou depois ali e a gente tocou para frente. Mas eu falava sim para tudo. Aí um dia ela: você está falando sim para tudo, tem coisa que está prejudicando. Eu falei assim: a partir de hoje eu vou me posicionar e vou começar a falar não. Aí, irmão, fui para o oposto, falava não para tudo, virei assim. Ô pastor, nem era pastor, né? Pode isso? Não. Aí, com o passar dos anos, a gente encontrou um equilíbrio, irmãos. Mas eu me lembro, porque eu falei para ela: a partir de hoje, então, eu vou mudar. Eu vou decidir. Decisão, irmãos. E às vezes, Francisco, é isso que você está fazendo. É decisão.
Algumas coisas é na força do braço mesmo. É decidir. Se a gente quer sobreviver num mundo de uma cultura caída, irmãos, precisa ter posicionamento, decisões firmes. Segundo lugar e último, irmãos, o texto diz que Daniel decidiu. Versículo 9, olha assim, agora começa a entrar Deus na história. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha que interessante. Daniel decide, se arrisca. Após Daniel decidir, Deus concedeu a ele misericórdia. É Deus honrando o cristão, o crente nas suas decisões. Mas aí, o versículo 10 fala assim: porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, rei, que determinou que vocês devam comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, e se isto vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Aí o versículo 11, então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar. Aí o 12, Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias, tendo legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem as finas iguarias do rei. Até aqui. Olha só o que está acontecendo aqui, irmãos. Daniel chega lá, na primeira situação, na primeira reunião com a liderança da faculdade babilônica, fala assim: ó, o rei aqui a turma come isso aqui. Não, eu não me contamino. Já tomo uma decisão. A partir da decisão, o texto diz que Deus deu misericórdia e compreensão ali. Deus começou a abençoar. Mas o chefe falou assim: cara, pode com a situação de vocês vão comer legumes, vão comer aí, vai dar problema para mim. Daniel propõe ao chefe assim: faça um teste de 10 dias e vê a nossa aparência. Aí depois você toma a sua decisão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, em último lugar? Para sobreviver numa cultura caída, precisa ter coragem para depender de Deus. Tomou a decisão? Tomei. Tenha coragem para depender de Deus. Deus estava com Daniel. O homem chega lá e fala assim: olha, eu estou com medo, vou pôr a minha cabeça em perigo. Daniel ousa falar: vamos fazer um teste. Faz a experiência de 10 dias. E no final você toma a sua decisão. Irmãos, a decisão de Daniel foi tão assertiva, e Deus honrou essa postura, que durante 10 dias, eles estavam mais robustos do que o povo que estava comendo carne, vinho, comendo todas aquelas coisas. E robusto, que é a ideia de estar forte, saudável, fortalecido. E era como se fosse meio que um jejum ali que eles estavam fazendo. Tudo bem que hoje os nutricionistas vão fazer uma leitura disso, vai falar assim: não, realmente, você comer legumes, isso aqui, você vai ter mais saúde física mesmo. Mas Daniel se colocou nessa condição, irmãos, de risco, de dependência total de Deus. E a Bíblia diz que Deus abençoou. E o que aconteceu depois? A partir dessa postura, Rony, mudou a alimentação geral da faculdade da Babilônia. Sabe por quê? Porque alguém resolveu depender de Deus. E aqui, irmão, cabe uma crítica para nós presbiterianos. O povo medroso e incrédulo que somos nós, viu, irmão? A gente precisa estar tudo seguro, precisa estar tudo arrumadinho para a gente poder servir, tomar decisão, como nós temos dificuldade de depender de Deus. E isso é explicável, irmãos. É falta de conhecimento profundo das Escrituras, entendimento de quem Deus é. Às vezes nós não tomamos decisões na nossa vida porque nós temos medo de Deus falhar com a gente. E aí isso vai demonstrar, irmãos, a falta de conhecimento da palavra, de intimidade que a gente tem com Deus. E aqui eu não estou fazendo apologia a uma fé maluca. Não, pastor, vamos ir. Não é isso, irmão. Você sabe que não é isso. Você sabe o que eu estou dizendo. Mas é uma falta de ousadia. Você acaba dependendo só de você. Não é, Fernando? Deus proverá, meu irmão. Deus está cuidando. Eu não sei de que forma, como, mas Deus cuida. Depender de Deus, irmãos. A gente tem perdido isso. A dependência do Senhor. A gente tem ficado muito humanista, muito materialista, dependendo apenas da força do braço. E a gente esquece que Deus é que cuida de nós. Deus guardou a vida de Daniel no tempo que ele viveu na Babilônia. Eu não tenho uma base bíblica para dizer se Daniel voltou para Jerusalém com Zorobabel, se ele morreu na Babilônia.
Mas eu sei de uma coisa, que todos os anos de Daniel, Deus honrou Daniel. Deus guardou Daniel. Daniel passou rei, mudou rei, morre um, entra outro exército, assume ali, e todos esses imperadores, estava lá o Nabucodonosor, o Beltesazar, o Dário, o Ciro, todos eles, Daniel serviu a esses reis, e Deus estava com Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel aprendeu a depender de Deus. É assim, Luiz, que a gente coloca filho no mundo. A gente toma a decisão, faz a nossa parte, mas a gente depende do Senhor. É assim que a gente envia um jovem, um adolescente para a faculdade. A gente instrui, toma a decisão, faz a nossa parte, mas a gente confia também no Senhor. É assim, irmãos, que a gente vive a nossa vida. É dependência total do Senhor. Só assim, irmãos, a gente consegue sobreviver nesse mundo. Coragem para tomar decisões e coragem para depender de Deus. Irmão, eu posso dar o exemplo da minha vida, irmão. Eu sou pastor de igreja, irmão. Na prática, o que eu sou? Eu sou um missionário, Pedro. Que segurança que eu tenho, irmãos. Ah, pastor, mas você pode fazer isso, fazer aquilo. Eu posso, irmão, mas eu não estou falando financeiro, não. Eu estou falando de vida. Qual é a segurança que eu tenho? Mas a gente às vezes acaba iludido, irmãos, achando que a gente constrói uma certa segurança. Eu não falei para os irmãos, o Eliel esse dia falou para mim, opa, eu não entendo, você está magro, você é jovem, está com glicemia alterada, com pressão alterada. Então eu falei, pois é, meu irmão. Eu que não faço dieta para ver, eu que não faço exercício para ver se não dá problema. E ele ficou ali inconformado com isso. Eu falei, não, mas você está fazendo um exercício, você está magro. Eu falei, então, cara, mas a glicemia altera, não é? A diabetes chega, a pressão sobe. Com 38 anos de idade, se não cuidar do coração, dá piripaque. Irmão, que controle que eu tenho? Tem um bom plano médico, que a igreja, por sinal, paga para mim, me assiste, irmão, mas tem coisa que se der zebra o plano não consegue resolver. É dependência de Deus, irmãos. Viver num mundo caído como o nosso, criar filhos, estar no ambiente de trabalho, tomar decisões, é dependência de Deus. Gente que continua sendo o povo de Deus, irmãos. A gente precisa confiar mais e descansar mais em Deus, irmãos. Não negociar, não perder a cabeça, não se vender por medo do futuro. Se organize sim, se estruture sim, mas não dependa de você. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Sabe por que eu dizimo, irmão, para encerrar aqui? Porque eu dependo de Deus. Sabe por que eu oferto na casa do Senhor dizimo? Porque eu sei que todo o meu sustento vem dele. Aí você pode falar, o seu vem mesmo, pastor, porque o seu vem da igreja mesmo, né? A igreja de Deus. Mas o seu também, irmão. O seu também. Se você está de pé hoje, você tem saúde, é por causa da graça de Deus. Semana passada, eu falei intencionalmente, incansavelmente sobre a misericórdia de Deus. Tudo que temos e somos é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Daniel foi bem sucedido, não é porque ele era inteligente, porque a Bíblia vai dizer que Deus fez ele ser inteligente. Deus fez ele ser um dos maiores sábios da Babilônia. Deus foi fazendo isso, Deus foi capacitando, Deus foi habilitando. Sabe por quê? Porque era um homem que dependia de Deus. É assim que a igreja caminha, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que aquilo que Cristo fez por nós na cruz, irmãos, já foi o suficiente para a gente poder confiar e depender dele. Nós somos o povo redimido na cruz do Calvário. Nós já fomos o povo, Rony, que já foi morto com Cristo. Então agora a gente não precisa mais temer esse mundo, irmãos. E eu encerro para orar, falando as palavras de Jesus para os seus discípulos, quando eles estão de portas fechadas, após a morte de Cristo. Qual que é a primeira palavra que Jesus diz para os discípulos, Fernando? Paz seja com vocês. Paz seja convosco. Diante de discípulos amedrontados, como seria o futuro. Mas a partir da morte, da ressurreição de Cristo, a palavra é paz. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus.